O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor, que nos liberta, que nos restaura. Pode ser mais forte. Essa palavra que dá vida ao nosso coração. Podemos nos sentar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, querido diácono, você que está aqui, quem nos acompanha em casa, quero começar fazendo uma pergunta. Quem está vindo pela primeira vez na Canção Nova, que não conhecia, levanta a mão. Que bom, uma salva de palmas também a quem nos visita pela primeira vez. Deus abençoe. Aqui na Canção Nova, nós que presidimos as missas, nós sabemos que é diferente de qualquer outra paróquia, porque numa paróquia o padre já sabe onde cada um senta, já conhece todo mundo, já sabe que ali daquele lado tem alguém que dorme, né? Toda missa, não vai acontecer isso aqui, tô de olho, hein? Mas enfim, na paróquia ele sabe, tem um que dorme, tem a senhora que chega atrasada. Aqui ninguém chega, graças a Deus, nem quem está nos assistindo, mais em outros países, né? Atrasado na missa, tem gente que chega na missa para a bênção final, né? Mas enfim, na paróquia você conhece todo mundo, e aqui não, o padre está sempre conhecendo gente nova. Então para nós é um presente receber todos vocês aqui. A gente sabe que nós estamos no interior, né? Não é um lugar, uma cidade grande, então as pessoas estão de passagem, né? Olha, estou muito feliz de poder voltar para o Cerco de Jericó nessa sexta semana. Nós estamos fazendo também nesses dias a oração do Cerco de Jericó. Estamos tendo a adoração ao Santíssimo no final, está bem diferente, né? Graças a Deus o Santíssimo está andando, passeando no meio de nós. E eu também estou muito feliz porque eu comecei ontem uma nova campanha de oração, depois de tanto me pedirem, né? Estou fazendo 10 noites de oração pela cura das emoções, pela libertação da ansiedade diante do Santíssimo, todos os dias às 21 horas, 9 da noite no meu canal. Hoje vai ser o segundo dia. Ontem eu comecei, graças a Deus, uma bênção. Cada vez mais eu me convenço que a gente precisa rezar, gente. A gente tem que rezar, não é? E quando eu não me convenço, o povo começa a pedir, e me convence, e é verdade. Nós precisamos estar diante de Deus. Precisamos nos convencer do poder da oração, das dinâmicas de oração, né? Quando um povo se reúne para rezar, isso tem muito impacto diante de Deus. E graças a Deus nesse tempo nós temos a TV, nós temos as redes sociais, que fazem com que, mesmo distantes, né, em lugares tão longínquos, às vezes distantes um do outro, nós possamos construir comunidade de oração, nós possamos construir dinâmicas de oração que envolvem muitas pessoas. Mas veja bem, esses dias atrás, a igreja nos colocou, acho que foi domingo retrasado, ou o anterior ao retrasado, a igreja nos colocou esse mesmo evangelho como o evangelho do domingo, que é o evangelho da viúva, né? Do óbolo da viúva, da oferta da viúva. Eu quero dar bastante contexto para você do que aconteceu aqui, porque como o Rubens e a Tânia sabem, a gente não pode pressupor que todo mundo conhece a passagem, né? Quando eu pergunto, quem aqui já ouviu bem essa passagem, conhece essa passagem, a explicação dessa passagem do evangelho de hoje? Levanta a mão. Nossa, quanta gente.
Quanta gente, até um pouquinho mais, né? Mas assim, é uns 5%, você que está em casa que não viu, 5, 7% de quem está aqui, né? Então não tem problema, o padre é padre para isso, para explicar. Então eu vou dar bastante contexto para você. Veja bem, o templo na época de Jesus era uma instituição também civil, eles tinham uma autoridade civil também, tanto que existia uma guarda no templo, um exército que estava ali à disposição do sumo sacerdote, dos fariseus. E o templo, gente, era muito rico. Por quê? Porque ali se ofertava muito dinheiro. E Jesus, quando ele destruiu, né? Não sei se você lembra daquela outra passagem, Jesus fez um chicote, destruiu a mesa dos cambistas que estavam vendendo as coisas no templo e disse: olha, não façais da casa do meu pai, né, uma casa de ladrões. E por que Jesus fez isso, né? Porque naquela época, só naquela época, quando os vendedores viam a necessidade da compra, eles subiam o preço, né? Você já percebeu? Tem cidades pequenas que não tem nada a oferecer, mas começa a mudar, uma pessoa mais rica, cria-se um condomínio na cidade, aí o preço de tudo começa a subir, porque pessoas ricas mudaram para lá. Mas gente, as pessoas da cidade ainda continuam sendo simples, ganhando pouco, mas os vendedores, né, a lógica do lucro, né, que é tão condenada pelo livro do Deuteronômio, né, na Bíblia, ela é assim: se você vê a necessidade, você, em vez de ajudar quem está precisando, é que nem na pandemia, né? Alguns lugares acabou a água, ao invés das pessoas falar: nossa, as pessoas estão sem água, estão doentes, vamos vender mais barato. Pessoas vendiam 12 vezes mais o preço, né, da garrafa d'água, coisas de comida, imagina. Então naquela época o que acontecia? Era a lei de Moisés que as pessoas que fossem ao templo tinham que oferecer sacrifícios, às vezes um pombinho, às vezes um cordeiro. Então vamos supor, o cordeiro valia R$50, mas os sacerdotes orientavam que se comprasse no templo, só que no templo eles vendiam por R$200. Eles vendiam 4 vezes, 3 vezes o preço. Então era um comércio, por isso que Jesus chutou o balde. E não era só um comércio, porque vender coisas não é ruim. Você está aqui, você quer comprar um terço, tem a loja da Canção Nova. Você quer comprar um livro para você rezar? É importante, não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando daquela lógica. Então o templo era muito rico, eles recebiam muito dinheiro. E a viúva naquela época, gente, era uma das categorias de pessoas mais desprotegidas da sociedade. Porque quando a viúva morria, o bem dela ia para o filho homem, que era uma sociedade bem patriarcal. Se não tivesse filho homem, os bens dela iam para o rabino. E se ela não tivesse bem, não tinha lei, por exemplo, marido morreu, você ganha lá um seguro, não sei do que, né? Muitas viúvas viravam prostitutas para sobreviver, para você ter noção, a sociedade era difícil naquela época. Então ninguém ligava muito para a viúva, para órfão. Por quê? Porque eles não tinham destaque na sociedade. Porque só naquela época o que tinha destaque era o que era bonito, é quem tinha dinheiro, é quem tinha muito seguidor, né? Por isso que Caifás estava sempre fazendo live lá no templo, né? Só naquela época, graças a Deus, né? As pessoas valorizavam só o que aparece, né? Nossa, fulano tem uma mansão, padre. E as pessoas falam com admiração, ele tem um carrão, mas ninguém pergunta como que ele conseguiu aquilo. Talvez matando, talvez vendendo droga, talvez desviando dinheiro público. As pessoas não se perguntam por como que a pessoa ficou rica, mas só admira. Nossa, ele é rico, ele é bonito. É que nem muitos influencers aí hoje, tem 20 milhões de seguidores, mas envolvido com coisa pesada, mas postando foto bonitinha, né? A menina murcha a barriga, quase tem um aneurisma cerebral sem respirar, para tirar a foto com a barriga trincada, né? Tal, igual, só lá também, aqui não tem ninguém que faz isso, né? Mas a gente está amando, valorizando. Por quê? Porque tem dinheiro, porque é bonita, porque tem um cabelão. Tudo aplica, tudo mentira, né? Que nem esses dias eu fui num evento, um monte de gente me mandou mensagem pedindo oração. Aí eu encontrei no evento todas as pessoas que tinham me mandado mensagem, né? Primeira moça que eu encontrei, eu falei: você é aquela moça daquela foto lá? Tanto filtro que eu não reconheci a menina. A menina no Instagram era uma modelo, na vida real nem tanto. É que nem o delegado falou esse tempo atrás, né? Gente, vocês estão postando foto com filtro. O delegado falou na televisão: se vocês se perderem ou forem sequestrados ou tiverem um quadro de amnésia, a polícia não vai encontrar vocês, baseado na foto que está no perfil de vocês, né? Mas hoje em dia é só valorizado o que é bonito. Então as pessoas, elas, é filtro, né? Esse dia uma mulher tirou foto comigo com um filtro que põe batom na boca. Aí sempre tem um padre sarrista que viu essa foto e mandou para mim, falou: muito bonito, Sandoná.
Porque tem um filtro, né, que fica vermelho assim, né? Vocês sabem melhor que eu, né? Tudo. Mas é tudo, o que é bonito, o que é valorizado é isso. Só naquela época de Jesus, graças a Deus, era essa valorização, entendeu? Ai, como ela tem um cabelo bonito, tudo mentira, tudo aplique. Ai, como ela tem a sobrancelha, né, aqueles negócios que aumenta, sei lá como é que chama. Tudo natural, né? Ela nasceu assim, com aquele cabelo saindo aqui, quase 3 metros de cabelo, sei lá como é que chama o negócio, né? É natural, né? E você celebrando a mentira, o fake, né? Só naquela época tinha essas coisas, graças a Deus. Então, todo mundo valorizava quem no templo? As pessoas que iam e davam grandes somas de dinheiro. Não a viuvinha, que era velhinha, pobre, ninguém queria saber para ela. Ninguém queria saber dela, melhor dizendo, né? E naquela época o sistema do templo era complexo. Tinha uma carreira assim de urnas de ofertas que tinham um formato de um chifre, que era chamado gasofilácio. Inclusive uma sugestão, quando a senhorita ficar grávida, pode colocar o nome do seu filho, Gasofilácio Andrade da Silva, né? Bonito. Mas enfim, esse nome feio, esse nome estranho, eram as urnas onde eram depositadas as moedas. E você sabe que as urnas maiores, onde passavam as moedas maiores, ela batia no ferro e fazia plá! Aí todo mundo olhava. Aí tinha alguém que tocava uma trombeta, né? Mamã, mamã. E alguém falava, fulano deu 3.000 dracma. Era assim que funcionava. Você viu que tem uma passagem que Jesus falou, quando você fizer o bem, não toque a trombeta diante de ti? Para nós hoje não tem sentido, a trombeta, não, porque naquela época se tocava a trombeta diante de quem doava para o templo. Então no lado dos ricos era só trombeta, era gente falando, seu Zé do açougue, possuidor de 4.500 cabeças de gado, 6.000 cabeças de pernilongo, ele doou 4.000 dracma. Dracma era muito dinheiro, né? Plá, fazia aquele barulho. Só que olha a hipocrisia, do outro lado tinha um cofrezinho assim, ó, nem barulho fazia, e não tinha ninguém tocando a trombeta, ninguém. E foi lá que essa viuvinha foi, porque a moeda dela, se você estudar, estava estudando um estudo mais exegético, mais profundo da Bíblia esses dias, a moeda dela equivaleria a alguns centavos. E algumas daquelas moedinhas é como se nem tivesse mais em circulação, né? É que nem moeda de 1 centavo. Acho que não existe mais, existe ainda? Não sei se existe, né? Antigamente a pessoa te pagava R$10 em moeda de 1 centavo, né? Você olhava para a pessoa e falava, Deus te abençoe, né? Aquele monte de ferro pesado. Mas ela tinha umas pouquinhas moedazinhas. Colocou ali no cantinho. Ninguém olhou. Não teve trombeta, não fez barulho. Mas os outros chifres grandes, né, poderosos, estava lá. Seu Quintinho, sei lá o nome do rapaz, Zezinho do mercado, doou 5.000. Pam, 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 pam. Eu não sei, eu sou bom de fazer barulho de corneta. Tem uma corneta, alguma coisa que simula aí? Não dá, né? Sax não dá para fazer corneta. Tenta aí, Fabinho, fazer alguma coisa que está muito feio. Uma salva de palmas ao Fabinho, ó. Isso que é uma corneta de verdade. Se eu fosse sorveteiro, eu te dava um corneto, aquele sorvete lá que você merecia. Mas fica aí no jeito, daqui a pouco vai tocar mais trombeta, hein? Então, tocaram a trombeta para os grandões. E vou te fazer uma pergunta. Jesus tinha quantos discípulos? Você está com dúvida? Quantos discípulos Jesus tinha? Ah, bom, 12. Você acha que os discípulos estavam olhando a velhinha? Eles eram judeus, gente, eles eram formados naquela cultura. Então, com certeza, porque a palavra diz, Jesus estava sentado, né? Eu não lembro se essa tradução diz que era sentado, essa é de Lucas, né? Tem uma das traduções dessa mesma passagem, acho que é em Mateus, que diz que Jesus estava sentado, ó, olhando ali o pessoal dando as ofertas, né? Eu não vou fazer isso não na hora do ofertório, viu? Ó, aquele lá deu 50, ó. Aquele lá, mão de vaca, só R$2, né? Você, moeda? Né? Não vou fazer isso. Mas os discípulos estavam lá e Jesus estava ali. Aí o Evangelho diz que Jesus levantou os olhos. O verbo do grego era o verbo que equivaleria a contemplar, né? Como quem contempla a Deus, a divindade, né? E olhou para ela lá no canto. Mas os discípulos que estavam sentados com Jesus, com certeza não estavam olhando aonde? Ó, os ricos, né? Chegou lá o rico, chegou lá a mulher que colocou silicone, bag duplo, né? E todo mundo, não, aquela lá, olha só, aquele lá tem dinheiro, aquele lá chegou com uma carroça, com roda, né?
de titânio. Os discípulos estavam olhando para lá, mas Jesus levantou os olhos e olhou para onde? Para aquela viuvinha. E disse assim: gente, estão vendo aquela viuvinha? Talvez um dos discípulos disseram: não, qual? Ali, rapaz. Ah, sim, senhor, estou vendo. Por quê? Porque não chamava atenção. As coisas pequenas, gente, não chama atenção. O sacrifício de amor não chama atenção deste mundo, mas de Deus chama. Talvez tinham pessoas ali que estavam dando milhares de reais, de moeda da época, né, de dracmas, de talentos, mas aquela viuvinha chamou a atenção de Deus, porque Jesus é quem? Jesus é Deus encarnado, e Ele usou aquela mulher como exemplo. Vejam aquela viúva, ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque as pessoas deram do que lhes sobrava, ou talvez deram até com aquele intuito exibicionista, né? É assim, a pessoa chega na igreja: olha, eu vim aqui para fazer uma doação e para mostrar o quanto que eu sou bom, quanto que eu sou generoso, quanto que eu sou caridoso. Já perdeu a recompensa. No dia do juízo, a pessoa vai falar: padre, eu doei lá uma cabeça de gado, uma leitoa lá para o leilão da igreja. Mas você recebeu o elogio de todo mundo, aqui não tem mais nada para você receber, você recebeu na terra, né? Talvez aqueles homens doando, não estou falando que tem muita gente que tem condição, que doa de coração, que tem um coração lindo, né? Eu conheço pessoas de condição que ajudam a Canção Nova, que têm bens e que fazem o bem com generosidade e discrição, sem tocar trombeta diante de si. Mas talvez ali daquele lado tivesse pessoas que estavam ali só num exibicionismo, ou até doando, mas doando assim, era tão rico que o que ele doava era irrisório. Mas aquela viuvinha, gente, ela doou tudo que ela tinha. E o sacrifício daquela viúva chamou a atenção de Deus. Por quê? Você sabe por quê que o sacrifício dela chamou a atenção de Deus? Aquelas moedinhas que não representavam nada para aquele templo rico, aquele templo no qual se vendia oferta 4 vezes mais o preço, chamou a atenção de Deus, porque o que toca o coração de Deus é a nossa oferta de cada dia, feita por amor, nosso sacrifício, porque não existe amor onde não há sacrifício, e não há sacrifício onde não há amor. Isso mostra para mim e para você que Deus valoriza o que as pessoas não valorizam, o que a TV não valoriza, o que a novela não valoriza, o que as séries de hoje não valorizam, o que o youtuber famoso não valoriza, porque as pessoas valorizam hoje o ter, o parecer, né? A pessoa por dentro é podre, mas fez uma plástica, está malhando e todo mundo admira. Uma alma podre, né? Tantos pecados, tanta maldade, tanta inveja, tanta impureza. Mas Deus olha a gente de dentro para fora. E Deus valoriza os pequenos sacrifícios de amor. Aquela mísera moedinha que não chamou a atenção de ninguém. É isso que Deus valoriza. Você sabe, às vezes pode existir uma pessoa que tenha 10 milhões de seguidores, um evangelizador, e alguém que não tem nem rede social, e que evangeliza um a um assim, dando testemunho, evangeliza no trabalho, evangeliza na escola, evangeliza no metrô ou no ônibus, dizendo: olha, você conhece Jesus? Você já fez um retiro? Você comunga? E talvez, diante de Deus, a evangelização dessa pessoa que evangeliza uma pessoa tem mais valor e poder do que a pessoa que evangeliza 10 milhões. Se a pessoa que evangeliza 10 milhões faz no automático, faz sem amor, faz sem piedade, faz somente para ter mais seguidores, para ficar mais famoso, famosa. Se a pessoa faz isso, a oferta de quem evangeliza uma pessoa tem mais poder, tem mais valor diante de Deus. Por quê? Porque Deus valoriza, gente, o que a gente não valoriza. O que você faz de todo o coração, com amor, tem muito poder diante de Deus. Sabe, Ele valoriza demais as pequenas obras que são feitas por amor, no escondimento de cada dia. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né, na sua infância espiritual, a pequena via. Gente, eu tenho comigo que o dia que nós morrermos e tivermos o nosso juízo, nós vamos ter muitas surpresas, muitas. Algumas surpresas boas e algumas talvez surpresas ruins. Eu tenho certeza que o dia que Deus morrer, quem é que Deus morrer? O dia que você morrer, Deus não morre. Tentaram matar, mas Ele ressuscitou no 3º dia. Amém? Sim ou não? Então tá bom. O dia que você e eu morrermos, eu tenho certeza que nós vamos ter muitas surpresas. Quem aqui é mãe? Levanta a mão.
Quase não tem mãe aqui, né, Tânia? Olha só. Muitas mães. Eu tenho certeza que o dia que a senhora morrer, Deus vai dizer para você assim: minha filha, naquele dia, 25 de novembro de 1992, chovendo, você sozinha em casa de madrugada, com cólica, cansada, levantou para dar mamar para o seu filho recém-nascido, com todo o amor do seu coração. Não estava sendo filmado, ninguém viu, mas eu vi. Parabéns, eu vim aqui para te recompensar pelo seu amor. Eu tenho certeza que no dia que você morrer, Deus vai dizer assim: você, pai, que acordou 4 da manhã para trabalhar, para dar comida para os seus filhos, e a sua filha simplesmente pedindo um iPhone novo de 12 mil reais, papai, um iPhone, e você mal conseguia comprar comida para ela, sofrendo a humilhação de ter que trabalhar, de ter um patrão desonesto, alguém que te humilhava, mas você não podia largar aquele trabalho porque você tinha que sustentar a sua família, e você fazia isso por amor. Eu tenho certeza que Jesus vai olhar nos teus olhos e falar: eu vi o que ninguém viu, eu vi você acordando cedo, eu vi você sendo humilhado. Eu tenho certeza que Deus vai olhar nos seus olhos e vai dizer: aquele dia que você teve a oportunidade de roubar na sua empresa, de desviar dinheiro e não desviou, aquele dia que você teve a oportunidade de trair a sua esposa e não fez, aquele dia que você teve a oportunidade de cometer um pecado grave e não cometeu, lutou por mim, eu vi, ninguém viu, mas eu vi. Vem aqui receber a sua recompensa. Eu tenho certeza disso, porque, gente, tem muitos sacrifícios que Deus não vê. Desculpa, que as pessoas não veem, Deus sempre vê, né? Cheguei de viagem há pouco tempo ainda, o Tico e Teco estão sintonizando, né? Tem muitos sacrifícios que as pessoas não veem. Você quer família, gente, quer um lugar melhor e maior para você aprender o que é o amor, o que é o sacrifício do que é a família? Não tem. Se você for viver a família do jeito que Deus quer que você viva, é uma escola de santidade. Por quê? Porque é uma escola de cruz, é uma escola de sacrifício, é uma escola de renúncia de si mesmo, é uma escola de autodoação, é uma escola de entrega. Sabe, não adianta a pessoa que entra num casamento achando que vai só ganhar. Eu costumo dizer isso sempre quando eu estou pregando sobre família, para as famílias, que o casamento, a família, não é uma conta gorda onde você entra só para usufruir o dinheiro. Pelo contrário, é uma poupança que não tem nada, que você tem que investir, para daqui a 10 anos você colher os juros. Não é você entra para tirar, você entra para se doar. Sabe? Então Deus vê, olha, Deus vê você que tem a paciência para ouvir um idoso quando ninguém quer ouvir, você que dá banho no seu pai doente, na sua mãe doente, Deus está vendo. Você que cuida de uma criança, como é difícil cuidar de uma criança, né? Eu tenho 2 sobrinhos, o meu sobrinho mais novo, tadinho, quase não tem energia, puxou o tio. Meu apelido quando eu era criança era furacão, né? O dele eu acho que pode ser tornado, qualquer outra coisa do gênero, né? Quanta energia! E tipo assim, ninguém não está dando like para minha irmã cuidar do meu sobrinho. Ninguém vê a hora que ela tem que acordar de madrugada para dar comida, para levar para o hospital, ninguém vê. Mas aquilo que ninguém vê, Deus vê. Você pode repetir isso? Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Não, está muito fraco. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Quando você se esforça para ter paciência com alguém difícil, filho, filha, por amor, isso agrada demais o coração de Deus. Porque tem gente que diz assim, esses dias eu estava fazendo um programa, apresentando o programa toda terça-noite que eu apresento, né, para ser feliz, e eu falei sobre o mandamento bíblico de honrar pai e mãe, né? Aí uma pessoa mandou uma mensagem detonando: onde já se viu, meu pai foi ruim, não sei o quê. Eu falei assim, mas isso anula a Bíblia? O fato do seu pai ser ruim ou ser não ser? Anula o mandamento? Não, se você, está escrito na Bíblia, honra o teu pai e a tua mãe para que você seja feliz e tenha vida longa sobre a terra. Desonrar o pai e a mãe atrai maldição, isso é bíblico. E às vezes o pai e a mãe não é fácil, não são fáceis. Então quando você por amor, sabe, ama esse pai e essa mãe, quando você por amor ama um filho difícil, não desiste de quem está dando trabalho, porque eu disse, é assim, você que é pai e mãe, se o teu filho passar na universidade, se tornar um médico, o que vai ter de parente, vizinho, tirando selfie com ele, falando, meu parente, eu conheço. Agora se for preso, o filho é só da mãe, né? Se dá certo,
O filho é de toda a família. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer fazer selfie, né? O médico, o prefeito, o padre, depende, né? Se for católico, vai tirar foto com o padre. Mas se deu errado, o problema é seu, né? Porque as pessoas são superficiais, elas querem o que dá like, elas querem o que deu certo. Ninguém quer lidar com o que dá errado. Mas Deus vê quando você está lidando com esse filho difícil, que está nas drogas. Quando você não desiste da sua filha que está na rebeldia. Deus vê a sua oferta de amor, que às vezes está sangrando você manter esse casamento, você perdoar esse marido que te traiu, você acolher essa esposa doente, que tem problemas talvez psíquicos, esquizofrenia, tantas outras coisas. Deus vê como é difícil você dar remédio, você cuidar. Mas Deus está falando para você, continue amando até o fim, continua se sacrificando, continua dando o seu melhor pela sua família. Essa é a sua missão, é isso que Deus está te dizendo. Não é para você desistir, não é para você chutar o balde. É como a viuvinha, ninguém está vendo o seu esforço de cada dia. Deus vai te dizer, eu vi você, sabe, eu vi você fazendo bem. E também no dia do juízo Deus vai dizer, eu vi aquele mal que você fez quando ninguém estava vendo. Ai, minha esposa não sabe que eu traí, padre, mas Deus sabe. E um dia Ele vai pedir conta para você, da sua infidelidade a Ele em primeiro lugar. Então se confessa, pede perdão e larga essa vida de adultério. Não é o que Deus quer. Deus vê o bom e vê o ruim, e nós vamos ser recompensados, sabe? E gente, no final nós vamos ser salvos, ou vamos nos perder pelas pequenas coisas, você sabia? Presta atenção, eu sou padre, eu escuto inúmeros casais. O que destrói um casamento, muitas vezes são as pequenas coisas. A mulher está falando, o homem não ouve, é a pequena desatenção de cada dia, a pequena grosseria de cada dia. E o que salva um casamento também são as pequenas coisas. O levantar mais cedo para fazer um café para o outro, o ajudar o outro numa tarefa doméstica, o ir com o outro visitar a família do outro, o entender quando o outro está doente, cuidar dele. Essas pequenas coisas que salvam ou destroem. E a nossa vida também, nós vamos ser julgados, gente, pelo amontoar das pequenas coisas. Porque tudo bem, você pode falar, existe um soldado forte que nunca vai permitir que o amarrem com uma corrente, porque ele não consegue se mexer. Agora imagine se esse soldado forte que não deixa que o amarrem com uma corrente, permitir que uma criança o vá amarrando com uma linha indiana, aquela linha de pesca. 1, 2, 3, 4. Uma linha indiana fraca diante de uma corrente, não é nada. Mas se ela for passada 300 vezes do lado prendendo uma pessoa, ela fica mais forte que uma corrente. 300 vezes. Então as pequenas coisinhas vão amarrando você, se você deixa. Então, são os pequenos cupins que vão comendo a madeira do amor no casamento. Se você é desatento, se você não ajuda, se você não dá atenção, se você não ouve, se você não respeita o outro, sabe? Deus nos chama a continuar amando e lutando pela nossa família até o fim. Deus nos chama a continuar dando o nosso melhor, porque essa viúva, ela não deu moedinhas, ela deu tudo. Deus quer que você dê tudo que você tem pela sua família, pela sua vocação, pela sua igreja, pela sua vocação. E que nós amemos, gente, sem chamar atenção, sem tocar a trombeta, sem ficar pedindo que toquem a trombeta diante de nós, sem exigir reconhecimento. Eu falei na última homilia que eu preguei aqui antes de viajar, que às vezes a gente até doa, a gente até faz o bem, mas pedindo sempre o reconhecimento, né? O padre não me elogiou, não me reconheceu o bem que eu fiz para a igreja. Você não fez pelo padre, você fez por Deus. Ele vai te dar a recompensa. Que bênção quando o padre não fala o teu nome lá na missa. Que bênção, você vai receber a recompensa de Deus. E encerro dizendo a história verídica de um padre muito santo, que ele queria realizar pequenos gestos de amor pelos seus irmãos. Ele morava num mosteiro, não é? Um lugar longe da cidade, então quando chovia ficava um barro, né? Era estrada de chão batido. E todas as noites ele acordava bem de madrugada, antes de todo mundo. Ia lá onde ficavam os sapatos na entrada da casa, que eles não entravam em casa com sapato, né? Para não trazer poeira. E todos os dias, às madrugadas, ele lavava, engraxava, polia cada um dos sapatos. De todos os padres, eram 8 os monges. E ninguém descobriu por 30 anos quem que fazia isso, e ele nunca contou. Eles descobriram depois que o monge morreu. Nossa, era o monge Mateus que limpou os nossos sapatos em silêncio por 30 anos. Um santo homem. E diz que nem era um monge que chamava atenção, era um mongezinho simples. Mas talvez foi o sapato que ele lavou nas madrugadas que levou esse homem para o céu. E aí, qual sapato Deus está pedindo para você lavar na sua família hoje?
Lavar sapato exige humildade, exige passar por cima do orgulho, exige atitude. Amor é sacrifício e atitude, não é sentimento. Escuta Deus, Ele está falando com você. Amém? Vamos ficar em pé? Repita depois do Padre: Senhor Jesus, dai-me a força de amar, Dai-me a força de amar, de todo o coração. de todo o coração. Derrama sobre mim derrama sobre mim o Teu Espírito Santo, O Teu Espírito Santo, para que eu vença o orgulho, para que eu vença o orgulho, o comodismo, o comodismo, e para que eu ame de verdade, para que eu ame de verdade, dando a minha vida, dando a me minha sacrificando, vida, me sacrificando, fazendo bem, fazendo bem, vivendo pequenas ofertas de amor, vivendo pequenas ofertas de amor, mesmo quando ninguém está vendo. mesmo quando ninguém está vendo. Eu sei, Jesus, Eu sei, Jesus, que o Senhor olha que o Senhor olha o que as pessoas não enxergam. o que as pessoas não enxergam. O Senhor viu a viúva, O Senhor viu a viúva, a sua oferta a sua oferta tão pequena tão pequena aos olhos dos homens, aos olhos dos homens, mas tão cheia de amor, mas tão cheia de amor, tão grande aos teus olhos. tão grande aos teus olhos. Ensina-me a amar assim, Ensina-me a amar assim, quando ninguém está vendo, quando ninguém está vendo, nas pequenas coisas, nas pequenas coisas, mesmo sem aplausos, mesmo sem aplausos, mesmo sem likes. mesmo sem likes. Eu quero amar. Eu quero amar. Dai-me um coração Dai-me um coração semelhante ao teu, Jesus. Semelhante ao teu. Jesus. Amém. Amém.